Vou aproveitar, então, vou falar sobre um momento difícil, que foi o câncer que ele enfrentou agora, Aninha. Como é que foi essa parada, minha amiga? Nossa, agora há poucas semanas ele completou um ano que nós descobrimos o carcinoma e, na verdade, o primeiro nódulo que já era uma metástase. Foi em outubro. Eu lembro bem porque foi no final de semana, foi na semana, na sexta-feira gravamos o vídeo de 1 milhão do nosso canal, sábado de manhã foi a cirurgia dele, no sábado à tarde eu já sabia da suspeita e ele não. Eu fiquei segurando isso quase uns 10 dias até ter a certeza. E foi uma montanha-russa, foi uma loucura, são coisas que a gente não está preparado para ouvir, Zucatelli. Eu lembro bem que quando aconteceu a história da suspeita, só a primeira palavra, quando o médico falando no telefone para mim, metástase. Aí eu falei assim, e eu já sabia o que era a palavra, eu falei, peraí, desculpa, doutor, eu não entendi o que é isso. Sabe quando você não quer acreditar na possibilidade? Eu falei, não, mas a gente tem que ter certeza. E naquela hora, eu liguei para um outro médico nosso, porque eu falei assim, eu preciso que você me auxilie, fica do meu lado, que eu não sei como é que eu vou contar isso para ele se for verdade. Eu não sei como é que eu vou contar para a família, mas eu só vou contar se for realmente, senão eu não vou falar nada. Pronto. Passou uma semana, passaram 2 semanas e aí veio o resultado. Bom, o chão se abriu, né? Um buraco se abriu. Aí o doutor Andrei, que é o oncologista dele, veio nos... Quem operou ali na primeira cirurgia foi o doutor Fernando Irosi, que foi maravilhoso, assim, de um extremo carinho, de uma extrema delicadeza para cuidar dele. O doutor Dante Senra, que é nosso médico, médico de família, nos acompanha desde o começo, também nos deu, assim, uma estabilidade, um apoio emocional muito grande, montou toda a equipe e chamou o doutor Andrei, que foi o oncologista que cuidou do Alê. E o doutor Andrei, quando eles descobriram exatamente aonde tinha começado, que era na base da língua, no pescoço, enfim, que era um carcinoma, ele ainda no hospital olhou para mim, para ele e falou assim, olha, vocês estão pensando em fazer alguma coisa final de ano? Porque isso foi final de outubro, né? Que era toda a história começou. Aí a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, que viajar o quê, doutor? A gente quer curar esse negócio, quer tratá-lo disso logo. Não, mas vocês não vão viajar Natal, Ano Novo? Eu falei... Que Natal, que Ano Novo? Quero saber como é que funciona, o que a gente tem que fazer. Ele falou, então tá bom. Ele falou, eu lembro até hoje, falou assim, não vai ser fácil. Você vai ver o inferno, mas você vai vencer. E ele não estava brincando. Realmente foi assim, o Alê, eu não sabia que ele era tão forte. E eu não digo forte fisicamente, porque o corpo dele definhou. Ele emagreceu muito, né? Ele foi de forte, né? 105 quilos para 77. Imagina. Ele perdeu muito, 105, 102 na época. Ele definhou. Quanto que o Alê tem de altura? O Alê tem 1,88, 1,89, 1,90. Depende muito do dia que ele vai se medir, que ele tá com vontade de se alongar ou não, né? Mas brincadeiras à parte, realmente foi muito difícil, porque ele foi sendo consumido. Ele fez rádio, fez químio, não quis parar de trabalhar, e foi no momento que a pandemia estava muito forte. Então, assim, primeiro... quando o médico falou, não, ele pode continuar trabalhando, qual foi a nossa forma de fazer com que ele conseguisse o trabalho com segurança? A equipe toda de home office, o escritório ficou fechado só para ele. Aí, quando ele parou de comer, porque realmente não passava mais nada pela garganta por conta da rádio, da químio, foi colocada uma sonda, e da sonda ele não se adaptou, ficava muito enjoado, foram 20 e poucos dias sem ingerir nada pela boca. Nossa. Foram 25 dias. Aí, na véspera de Natal, dia 18, os médicos resolveram tirar a sonda que estava pelo nariz e colocar a gastro. E aí as coisas foram complicando ainda mais, e no dia 25 de dezembro a gente voltou às pressas com ele logo depois do almoço, porque ele estava chocando. Eu quase perdi o Alê naquele dia. Meu Deus. E quase perdi ele de novo no dia 28. E eu falo que Deus foi muito bom pra gente, que deu algumas porradas. Ele foi colocado em coma induzido, depois de uma cirurgia para tirar essa gastrostomia. E os médicos falaram, olha, ele precisa sair dessa, ele precisa reagir, ele vai ficar, por enquanto, assim, sedado totalmente. A gente não sabe quando ele vai acordar, para o corpo dele, que está muito fragilizado, conseguir voltar. E o Alê é surpreendente, porque mesmo depois de todas as complicações, de todas as coisas difíceis que a gente enfrentou, no dia 29, ele estava com todos os remédios possíveis que você possa, assim, para ficar sedado, para não acordar do coma.
No dia 29 à noite, às 11 e pouco da noite, eu estava sentado do lado dele, do lado da cama, ele estava apagado, estava no Einstein. Eu lembro direitinho, todo entubado, ele levantou uma cabeça, olhou para mim e fez assim com o ombro. Levantou os ombros, tipo, o que está acontecendo? Onde é que eu tô? Eu olhei pro lado, toquei a campainha, eu liguei, acendi a luz do quarto, comecei a falar com ele, chamei os médicos, falei, ele tá acordando. Não, é impossível. Ele tá acordando, gente. Não é impossível. E aí ele viu todo amarrado por causa dos tubos, tudo. Ele fala assim, aí eu falo assim, Alê, você tá me entendendo, tá me ouvindo bem? Eu falei assim, você tá me ouvindo? Pisca os olhos. E começava a dar sinal de positivo. Eu falei, doutor, ele tá entendendo tudo que eu tô falando. Não, ele ainda tá sob efeito de remédio. Aí deu, tipo, 00:30, tadinho meu cunhado, eu liguei pra ele e falei assim, Guto, botei no veloz, fala com o seu irmão que ele acordou, pelo amor de Deus, fala pra eles verem que ele tá bem, que ele tá de volta. Bom, foi nessa, durante 1 hora, conversando, mostrando pro médico, veio a médica, a chefe da UTI, ela olhou, e aí ele dava sinal de positivo e eles não querendo tirar nada, eu falei assim, doutora, eu me responsabilizo, tira o negócio da mão dele, que eu tenho certeza que ele não vai te tentar. Eu falei, Alê, você não pode puxar nada dos cabos disso, daquilo. A gente vai tirar para você dar positivo. Tirou, primeira coisa, ele fez positivo, fez um coraçãozinho pra médica. Caraca, meu. Bom, aquela Nossa, noite... que fiquei emocionado, Aninha. Eu tento não chorar, porque toda vez a gente começa... Mas eu prometi pra ele que eu ia parar de chorar, porque eu sou uma manteiga derretida. Aí... Dali foi esse positivo, chamaram a fisioterapia para poder começar a tirar a ventilação mecânica, porque ele já estava lutando contra a ventilação. Tiraram 2 horas depois, ele já estava sem a medicação, sem os tubos, destubou tudo. Foi muito assim, foi muito louco isso. E aí passamos a noite inteira conversando, que ele ficou me perguntando o que tinha acontecido, e aí voltava e perguntava de novo, e aí voltava. E aí, de manhã cedo, eu liguei para os pais dele e falou, ele está acordado. Bom, ninguém acreditou, né? Passamos aquele dia todo conversando, a família veio para encontrá-lo. Passamos o ano novo no hospital, nós saímos no dia 7 de janeiro. E eu falo que o Alê realmente ele foi um guerreiro. Um guerreiro. Você também foi, viu? Ele teve a confirmação de que tudo tinha desaparecido um bom tempo depois. Continuamos nessa luta, né? Porque agora são 5 anos para poder ter a alta total. Ou como diz o doutor André, a gente nunca vai ter alta. Vai estar sempre nessa... De olho. De olho, precisa, isso. Mas... Nossa, é um alívio tão grande quando fala assim, não tem mais nada. A gente não encontrou mais nada. Vira de ponta cabeça e não tem mais nada. Mas foi boa. Difícil. Foi difícil, sim. E a gente viu o quanto a gente é sensível, o quanto a gente é frágil. O quanto existem lacunas para as pessoas poderem buscar melhores tratamentos. E isso, quando o Alê fez uma promessa muito grande, falou assim, se Deus me der o poder da cura, eu vou fazer tudo o que puder de meu alcance para ajudar aqueles que não têm. E ele está fazendo isso. Que legal, minha amiga. E eu falei para ele, falei assim, tudo que você quiser eu vou te apoiar. Tudo que precisar ser feito eu vou estar junto com você. E realmente, é muito difícil. Eu não sei se é mais difícil ser paciente oncológico ou família de um paciente, porque você vê a pessoa indo embora, você vê a pessoa frágil, e aí você não pode chorar na frente. Eu não chorei uma única vez na frente do Alê. Porque eu falei para ele que por mais que às vezes ele chegava a ponto de querer se despedir, eu falava assim, para com isso, porque isso não vai acontecer. Você vai voltar, você vai continuar fazendo tudo. Então, assim, ter o presente da cura é uma das coisas mais extraordinárias dessa vida. E aí você vê as pessoas que vêm de tão longe, às vezes, sem condições financeiras, porque pra gente, como ele próprio fala, foi muito cômodo, bom plano de saúde, bom hospital. Médicos ótimos. E aqueles que não têm. E as histórias que a gente começou a acompanhar. E as dificuldades. Como eu queria poder ter o poder de poder ajudar todas as pessoas. E às vezes não ter que escolher quem a gente vai ajudar, porque é muito difícil isso. Hoje a gente auxilia algumas entidades, o Alexandre é padrinho, é embaixador, tudo que está ao nosso alcance a gente faz financeiramente, presencialmente, como voluntário, enfim. Mas a gente sabe que não é suficiente. São muitas pessoas, muitas. E cada dia com cânceres mais difíceis. E sem oportunidade de ter um tratamento adequado, como Sim. vocês tiveram. E eu acho que o mais difícil
de tudo é a questão do diagnóstico. O diagnóstico correto para saber o que é. E na hora certa, né? Diagnóstico precoce, porque isso te traz possibilidade de lutar contra aquilo. Muitas pessoas falam assim, eu não vou ficar fazendo um monte de exame porque eu estou procurando pelo em ovo. Não. Tem que procurar. Não é procurar pelo em ovo. Está certíssimo, Ana. Não é procurar pelo em ovo, porque o Alê, isso tudo que aconteceu com ele, começou com um inchaço no pescoço. Um ano antes, exatamente um ano antes, a gente no começo achou que era cachumba, foi procurar o médico, falou que era só uma inflamação de gânglio, tratou, foi, antibiótico, passou. Só que não passava, vinham alguns inchaços, às vezes, que não eram bem explicados, e aí foi quando nós trocamos de médico e o doutor Fernando falou, olha, tem uma coisa aqui, fez biópsia, não está sendo satisfeito, não é suficiente, vamos tirar. E aí ele fugiu de uma cirurgia, de 2 cirurgias, até o ponto que ele começou a palpar e estava sentindo já alguma coisa. Nossa. E aí foi quando ele falou, não, eu não vou. Eu falei, você vai sim. Mas a pandemia, eu falei, não importa, você precisa tirar isso daí. Boa, Ana. E aí foi quando descobrimos tudo. Olha, eu vou dar um depoimento rápido aqui, curtinho. Um pouquinho depois disso, eu estava com a Ana, estava apresentando o programa junto com ela, e eu perguntei a força desta pessoa, a força de quem está do lado. Ela falou uma coisa aqui que é importante, viu? A gente não sabe, às vezes, quem está sofrendo mais, né? Se é a pessoa que está ali ou se é a família. Porque a família, às vezes, se vê impotente com aquela pessoa sofrendo, não querendo que a pessoa sofra. E essa mulher foi uma guerreira, foi uma parceira, foi uma companheira, sempre dando força, sempre com mensagem positiva, sempre dizendo vai dar tudo certo, sempre. É a primeira vez que eu vejo a Ana dar uma desmontada aqui. Porque durante todo o processo, ela não desmontava, porque ela precisava passar essa força para ele. Mas a força vinha dele, sabia? A força vinha dele, porque quando eu via ele não esmorecendo, ele não acordava todo dia, às vezes ele ia dormindo no carro, porque ele já não tinha mais força para certas coisas, não comia e estava ali junto. Falei, poxa, se ele tá forte assim, por que eu tenho que ficar para baixo? Eu não posso me dar o luxo disso, não posso, é injusto com ele. É injusto com o nosso filho. Eu tenho que estar bem ali. Eu preciso levantar todo mundo. Então ninguém vai falar de coisa ruim dentro de casa. Ninguém vai falar que não vai dar certo. E era só isso que a gente falava o tempo todo. Mas lógico que medo a gente sente. Claro, né? A gente sente medo, sim, de perder a pessoa que a gente ama. A gente sente medo, sim, por certas situações. E aí você fala assim, Deus, será que vai dar tudo certo? E assim, eu sempre fui uma pessoa de conversar muito com Deus, mas... Eu lembro, teve uma cena, na cirurgia para tirar a gastro do Alê, quando ele voltou, quando ele estava passando mal, ali depois no dia de Natal. Dentro do Einstein, eles são um hospital israelense, com tradição judaica, não tem capela. Eu nasci católica. Quando ele entrou na sala de cirurgia, eu desci e fui procurar a capela do hospital. E a moça na recepção falou assim, desculpa, mas a gente só tem sinagoga aqui. Eu falei, serve. Não tem problema não, moça, me empresta a chave. As pessoas, acho que quem me viu entrar ali não entendeu muito bem, mas eu fiquei sozinha lá dentro o período inteiro da cirurgia. Eu falei, bom, aqui dentro acho que eu estou mais pertinho. Eu sei que não tem lugar para a gente estar perto de Deus. Mas ali me trouxe um conforto e uma segurança. E ao mesmo tempo uma coragem. Eu falei assim, não, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Conseguiu. Deu tudo certo. Que bom, hein? Mesmo sabendo que as chances eram pequenas. Ele foi para o centro cirúrgico, onde eu sabia que não era 50-50. A probabilidade dele não voltar já era muito maior. Ele estava muito fraco. Por isso que a gente fala que a gente ganhou um presente muito grande de Deus. Hoje eu choro de emoção, de felicidade, porque a gente realmente foi muito abençoado.